Paz do Senhor, mulheres abençoadas, mulheres preciosas do Senhor. Eu sou a Solange Padovani, estou aqui junto com você. Mais um dia de estudo, mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Nós estamos juntas aqui estudando livros de Esther, na nossa leitura bíblica diária. Hoje nós estamos no quarto capítulo, capítulo 4. Ontem, no capítulo 3, nós vimos ali a armação de Amã, né? A armação, o plano de revolta de Amã contra Mardoqueu, que não quis se reverenciar, não quis se prostrar diante dele. Então, por vingança, por ódio, Amã fez esse plano de matar não somente Mardoqueu, que era judeu, como também matar todos os judeus. Então ali ele fez uma carta, um anúncio para ser espalhado por toda a cidade, que iria matar todo o povo judeu porque estava desobedecendo uma ordem do rei. Então, quando essas cartas foram espalhadas na cidade, por toda a cidade, Mardoqueu ficou sabendo, viu, né, essas cartas. E então ele entrou em profunda amargura, tristeza, e ficou muito triste, né? E aí ele se rasgou suas vestes, vestiu-se com um saco de cinza, saiu pelo meio da cidade, clamando com um grande e amargo clamor. Assim diz o primeiro versículo deste capítulo. Imagina a situação de Mardoqueu. Imagina a situação também de todos os judeus naquele dia lá, naquela província, ao ver aquelas cartas, ao ler, né? Aquelas cartas dizendo aquela notícia terrivelmente horrível. Aqui no versículo 3, diz que em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus um grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Nossa, irmãs, imagina a situação desse povo ao saber que seriam mortos por não obedecer uma lei, né, uma ordem do rei, mas eles não obedeceram aquela ordem. Mardoqueu não obedeceu aquela ordem por reverenciar Deus em primeiro lugar. Então, quando o inimigo ele é afrontado, ele ataca, né? O inimigo ele não gosta quando nós, trazendo para os dias de hoje, né, irmãs? Quando nós nos colocamos diante de Deus em reverência e obediência, o inimigo ele fica furioso. O mundo, como nós já falamos nos autos passados, o mundo ele é a favor das coisas que o inimigo se agrada, né? O mundo jaz o maligno, diz a palavra. Então, muitas vezes o mundo vem nos desafiando, vem nos propondo coisas que desagradam a Deus, vem nos propondo situações que nos compromete, né? Se nós prostrarmos aos costumes do mundo em algumas situações, nós estaremos desagradando ao Senhor. Então, a palavra também fala que nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós servimos ao Senhor. Então, nós precisamos reverenciá-lo. Nós precisamos obedecer. O mandamento tem que estar dentro de nós, né? As leis do Senhor, o ensinamento de Deus tem que estar dentro do nosso coração, da nossa mente, e as nossas atitudes têm que ser favoráveis aos ensinamentos do Senhor. Então, muitas vezes, para o mundo, nós iremos andar em direção contrária, porque não queremos desagradar a Deus, não queremos deixar de reverenciar ao nosso Deus. Então, foi isso que Mardoqueu fez, e por isso o inimigo ele ficou furioso e armou esse plano diabólico, né? Esse plano maligno, né? Querer matar o Mardoqueu e todo o povo judeu. Perdão, irmãs. E então Mardoqueu andou pela cidade, né, em um amargo clamor e chegou até diante da porta do rei.
mas ele não pôde entrar ali. Mardoqueu, ele tinha acesso, né? Ele poderia entrar, mas como ele estava com aquela roupa de humilhação, ele não poderia entrar ali. Então ele ficou parado até a porta do rei. Então ninguém poderia se apresentar ao rei, né? Dessa forma. E ali aquele povo todo, em um grande alvoroço, Esther fica sabendo desse tumulto lá fora. Então ela mandou um dos seus eunucos ir saber o que estava acontecendo e até a Mardoqueu e perguntar a ele, explicar para ele explicar o que estava acontecendo, né? O que era aquilo? Mardoqueu então ele explica toda a situação para Esther e suplica a Esther para que ela entrasse na presença do rei e pedisse pelo seu povo. Então, quando o eunuco levou essa notícia para Esther, claro que a Esther também ficou ali aflita, preocupada e mandou uma resposta, né, de volta para o Mardoqueu através do eunuco que se chama Ataque, né? Tem o Ataque, Hataque, eu não sei como se pronuncia. Está aqui no versículo 5, né? Tem o nome desse eunuco aqui. Então ela manda de volta, né, esse eunuco dizendo para Mardoqueu que ela não poderia entrar na presença do rei sem ser convidada. Porque ali havia um costume, o rei só poderia receber alguém se ele estendesse o cetro ou se ele chamasse ou convidasse, né, alguém. Para que alguém pudesse conversar com ele, falar algo com ele, teria que marcar uma audiência. Não poderia chegar assim em qualquer momento, né, na presença do rei. Teria que marcar uma audiência, ou então ele chamar, ou então ele estender o cetro. Então, Esther disse a Mardoqueu: bem, todo mundo sabe que eu não posso entrar na presença do rei sem ser convidada, porque já fazem 30 dias que eu não entro na presença do rei, que eu não sou convocada. Então todo mundo sabia que se alguém ultrapassasse essa lei seria morto, né? Então Esther manda esse recado novamente para Mardoqueu. Só que Mardoqueu, quando ele recebe essa notícia através do eunuco, ele manda Esther refletir mais um pouco. E ele fala, né, que se ela ficar calada nesse tempo, socorro e livramento de outra parte Deus traria para os judeus. Mas porém ela e a casa de teu pai, né, a casa do pai dela significaria toda a descendência dela, né, o nome dela pereceria. Então, Mardoqueu ele termina o recado dizendo: como tal tempo como este chegaste a este reino, assim, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a teu reino? Então, Mardoqueu ele faz essa pergunta de reflexão para Esther. E Esther ela medita, né? E vê que realmente ela é do povo judeu, ela era judia. Até então ela não tinha ainda revelado a sua nacionalidade, né? Ela não tinha dito ali ainda que ela era judia, ninguém sabia. Então ali teria uma oportunidade dela se revelar quem realmente ela era. Então ali o povo dela estava sendo ameaçado de morte. Ela não poderia ficar calada, ela teria que fazer alguma coisa. Então Mardoqueu diz: quem sabe se Deus não foi o propósito de Deus de você estar aí no palácio sendo rainha? Então, Deus ele tem os seus planos, Deus conhece o futuro. Deus conhece o nosso futuro. Muitas coisas acontecem no dia de hoje, nós não entendemos, mas nós iremos entender lá na frente. Porque Deus sabe o que vai acontecer. Então ele já envia a providência antes, para que quando chegar o momento está tudo ali colocado. Então foi isso, né, que Mardoqueu disse a Esther. Então, depois de Esther refletir, ela propõe a Mardoqueu, ela manda novamente mais um recado para ele e pede para que ele ajunte os judeus e proclamem ali um jejum por 3 dias
Ela também juntaria as suas moças que estavam ali com ela, e por 3 dias, nem de dia nem de noite, elas também jejuariam a favor desse propósito. Então, ali eles proclamaram ali um jejum, né, a favor, para que Deus, intercedendo a Deus, se humilhando ao Senhor, colocando na presença do Senhor, para que Deus viesse agir nessa causa. E aí a Esther termina o recado dizendo: se perecer, pereci. Eu vou me lançar nas mãos de Deus, vou dar tudo de mim. Se perecer, pereci. Então, quer dizer, ela estava se dispondo de tudo que ela poderia fazer ali, a favor da obra de Deus, a favor do povo de Deus, né? E então, amadas, nós vemos ali que Esther correu um grande risco, né? Mas ela fez isso em temor a Deus, pelo seu povo também. E porque ela conhecia o Deus, né? De Israel. Então, nós vimos ali um contraste, né? A rainha Vasti, ela se colocou em perigo ao recusar-se comparecer diante do rei. E a rainha Esther, ela correu perigo ao entrar na presença do rei sem ser convocada, né? Então tem aí um contraste nesse livro, né, de Esther. Mas temos aqui um diferencial, né, irmãs? Nós não temos mais esse bloqueio de nos apresentarmos ao rei, né? Nós temos livre acesso de estarmos na presença do Senhor. Glória a Deus por isso, amadas. Então hoje as coisas estão bem diferentes, né? Hoje nós podemos, qualquer momento, qualquer segundo do dia, da noite, qualquer momento que nós desejarmos, nós temos o livre acesso para entrarmos na presença do nosso Rei. Glória a Deus! Nós podemos clamar à vontade, nós podemos pedir, nós podemos nos entregar, nós podemos fazer tudo o que nós precisamos na presença do Rei a hora que nós quisermos. Então, amadas, hoje nós temos essa regalia, essa oportunidade, esse privilégio, né, de podermos entrar na presença do Rei. E então, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para priorizar os mandamentos do Senhor, ao que Deus tem colocado no nosso coração? O que nós estamos fazendo para priorizar a vontade de Deus na nossa vida? Esther, ela correu um grande risco ali, mas ela correu um risco a favor de agradar ao Senhor, do povo do Senhor, das leis do Senhor, para que seu povo não perecesse. Ela correu esse risco. E nós, irmãs, como nós estamos nos comportando no nosso dia a dia? Como nós estamos nos reverenciando ao Senhor? Como nós estamos dando testemunho? Como nós estamos defendendo a palavra? Como nós estamos nos comportando diante desse mundo? Então fica aí uma reflexão, irmãs. Fica aí uma reflexão para a nossa vida. Esther, ela bateu de frente contra o plano do inimigo, mas antes ela jejuou. Antes ela convocou um jejum. Como está a nossa vida espiritual, irmãs? Quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor em jejum, em oração, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos buscando conhecimento da palavra do Senhor, quando nós temos a nossa intimidade com Deus, nós estamos preparadas para uma guerra, nós estamos preparadas com armamentos de guerra, nós estamos prontas para lutar e o inimigo perece. Então, irmãs, Esther não apareceu, não foi para a guerra de qualquer maneira, ela se preparou com jejum, com clamor, com oração, com humilhação, com reverência, com temor. Então, o que nós estamos fazendo, irmãs? Será que nós estamos tão à vontade e não estamos despreocupadas em buscar a presença do Senhor, em conhecer a palavra, em buscar o Senhor em jejum, em adoração ao Senhor, intimidade com Deus? Será que nós esquecemos isso, irmãs? Porque muitas vezes nós estamos nesse mundo e se deixarmos, nós vamos se envolvendo com as coisas desse mundo e o corpo, a nossa vida, a nossa carne, ela deseja as coisas
do comodismo. Esther, ela entrou ali para ser rainha, ela passou por aquela preparação, né, toda que ela teve e começou a viver os costumes ali daquele palácio, das coisas do palácio. Então, às vezes, até ela acabou no comodismo, até vamos dizer assim. Mas chega um momento que nós precisamos tomar uma decisão. Não podemos permanecer assim. Precisamos entrar na posição de cristã. Precisamos entrar na posição de servas do Senhor, mulheres sábias. Então não vamos deixar o comodismo tomar conta. Vamos tomar as nossas responsabilidades como mulheres cristãs, né? E vamos assumir o nosso posto. Amém, irmãs? Então esse é o capítulo 4 de Esther. Encerra aqui no versículo 17, né, que diz que Mardoqueu foi e fez tudo conforme quanto Esther lhe ordenou. Então, encerra aqui nesse versículo, capítulo 4. Amanhã nós continuaremos no capítulo 5, se Deus assim nos permitir, né, amadas? E que o Espírito Santo, irmãs, venha falar mais ainda ao teu coração e venha te pontuar onde nós precisamos ter mais responsabilidade, onde nós precisamos agir como mulheres cristãs, né? Em todo o tempo nós devemos agir, mas aonde nós temos que tomar a nossa posição. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, assim como está falando no meu. Amém, minhas amadas? Então, minhas irmãs, eu quero convidar você que está ouvindo esse áudio a entrar nas redes sociais, digitar ali @Mulheres Aprendendo com Deus. Temos ali no Instagram o nosso canal. E ali no canal do Instagram também tem ali um link no perfil, onde tem todos os endereços do Mulheres Aprendendo com Deus. Ali tem o WhatsApp, tem os grupos no WhatsApp, grupo no Facebook, canal no YouTube, canal no Telegram, tem no Instagram. Então, tudo ali você pode ter acesso para entrar conosco e aprender juntamente conosco a palavra do Senhor. Amém? Só digitar ali @Mulheres Aprendendo com Deus e você será bem-vindo aos nossos canais e grupos. Amém, minhas amadas? Então, eu espero você amanhã, se assim Deus nos permitir, com a graça do Senhor, para continuarmos aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Fique com esse Deus maravilhoso e Deus te abençoe.